E aí, galera, tudo bem? Hoje no vídeo a gente vai falar sobre um modelo de machine learning bem legal, porque ele parece bastante com a forma com que a gente pensa, tá bom? E aí, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui a tela. Então, hoje a gente vai falar sobre a árvore de decisão, e aqui o legal dele é que ele é bem lógico, né? Então, fica bem fácil para a gente entender o funcionamento dele, porque é uma coisa que a gente já costuma fazer normalmente, né? Então, vamos imaginar que eu estou pensando em ir numa festa. Primeiro, para eu decidir se eu vou naquela festa ou não, eu posso pensar: será que eu tenho algum compromisso naquele dia? Se eu tiver, beleza, eu já cheguei aqui na conclusão que eu não vou para a festa. Mas se eu não tiver nenhum compromisso, aí eu posso ir para uma segunda tomada de decisão, né? Então eu vou pensar: eu vou estar na cidade no dia do evento? Se eu tiver, aí eu começo a tomar outras decisões. Se eu não tiver, aí eu já carimbo que eu não vou na festa. Legal? Então, a árvore de decisão é justamente esse processo da gente tirar conclusões, né? Tomar decisões aqui com base em alguma coisa. Legal? E aqui um ponto interessante para a gente pensar é que todas essas decisões que a gente vai tomando ao longo da decisão, né, a gente chama de nós, né? Então eu vou ter o primeiro nó aqui, que no nosso exemplo seria se eu tenho um compromisso no dia ou não. O segundo vai ser se eu estou na cidade ou não, e por aí vai. Legal? E aí a gente tem alguns pontos importantes que o primeiro nó aqui da minha árvore, eu vou chamar ele de raiz, tá? Porque ele vai ser o ponto inicial ali do nosso processo. E quando eu chegar em alguma decisão, seja não vou ou vou, eu vou chamar isso aqui de folhas, né? Então, em uma árvore de decisão, eu sempre vou ter uma raiz, as folhas, né, que é aqui o nosso resultado do modelo, e eu tenho vários nós aqui em cada ponto de decisão que a gente usou para calcular, beleza? Então, resumindo, o modelo de árvore de decisão é basicamente isso, legal? Mas beleza, e como que o modelo ele faz para encontrar essas melhores decisões, né? E é aqui que vem a forma que o modelo pensa. Então, ele sempre vai tentar encontrar o maior grau de pureza nos nossos dados. E para fazer isso, ele vai separando o nosso conjunto de dados em conjuntos menores, cujo objetivo é ter a maior pureza, né? O que que é isso, né? O que que é pureza? E aí, vamos imaginar que eu tenho uma caixa com 10 bolas, né? 5 azuis e 5 vermelhas. Se a gente for pensar, essa caixa ela está bem pura, porque eu tenho a mesma quantidade de dados, né, de cores azuis e vermelhas na caixa. E aí, para melhorar um pouco isso, eu poderia pegar e separar essas bolas em uma outra caixa, onde eu teria 4 bolinhas azuis e uma vermelha. Aí vocês concordam que essa segunda caixa ela vai estar muito mais pura, porque eu tenho mais azuis do que vermelhas? Concordam? E de forma análoga, na outra caixa eu vou ter 4 vermelhas e uma azul, então eu vou ter uma pureza grande nessa segunda caixa também. Então, o que o nosso modelo vai estar fazendo por detrás é justamente conseguir separar os nossos dados, né, todos em conjuntos onde a pureza ela vai ser maior. Legal? E aqui a gente pode seguir com essa lógica aqui, que uma alta impureza vai ser quando a gente tem 50% dos dados separados ali, né, tipo, juntos no nosso conjunto de dados. E aí, quando eu vou começar a fazer essas separações, se eu chegar numa pureza de 95%, né, então, ou seja, eu tenho 100 bolinhas azuis, ou melhor, né, 95 bolinhas azuis numa caixa e só 5 vermelhas. Então eu vou ter uma pureza de 95%, né? Então eu já estou conseguindo chegar numa separação muito melhor aqui para o nosso modelo. E a pureza total ela vai acontecer quando a gente tem um nó que vai ter 100% dos dados só de um tipo. Então não tem nenhuma impureza ali naqueles dados. Então eu consegui separar eles perfeitamente. Beleza? Legal. E aqui, como que a gente vai conseguir calcular essa pureza, né? Esse grau de pureza que a gente precisa. E uma forma bem legal aqui da gente fazer isso é usando o índice de Gini, tá? E como que ele funciona? A gente vai usar um menos a somatória da probabilidade ao quadrado das nossas classes. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo de ir ou não na festa. Vamos supor que eu tenho uma probabilidade de ir na festa
e uma probabilidade de não ir. Então, o que eu vou fazer é a somatória dessas probabilidades, tá bom? Aí eu vou fazer um exemplo aqui que acho que vai ficar um pouco mais simples de entender essa parte. Legal? Eu vou mostrar aqui o tablet e aí a gente vai montando junto. Legal? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um, um case que a gente quer prever uma doença cardíaca. E eu vou ter aqui a informação que a pessoa é fumante, legal, a idade dela e se ela tem ou não essa doença cardíaca, legal? Show. Então, como que a gente vai começar a usar o Gini para conseguir separar os nossos dados? Primeiro, né, aqui a gente tem que pensar sempre na nossa formulinha, né? Então eu vou ter o Gini sendo um menos a somatória da probabilidade ao quadrado, perfeito? Então, beleza. Primeiro passo para a gente começar a calcular aqui o nosso modelo é entender qual que é o Gini da raiz, ou seja, qual que é a pureza inicial ali do nosso conjunto de dados. E para fazer isso, eu vou usar como base a nossa variável target, que aqui no caso é a doença cardíaca. Então, beleza. Então, olhando aqui para os meus dados, a gente consegue ver que eu tenho três pessoas que não têm a doença e eu tenho três pessoas que têm a doença. Legal? Então, se eu for fazer a continha aqui, eu vou encontrar que o meu n vai ser igual a 6. Eu vou colocar o zero, que é quando a pessoa não tem a doença cardíaca, que vai ser o 3, e eu vou colocar o 1, que é a pessoa que ela tem a doença cardíaca, tá bom? E aqui no nosso caso vai ser 3 também. Perfeito? Legal. Agora eu posso calcular o nosso Gini, que ele vai ser 1 menos. E aí, essa probabilidade aqui que a gente falou da somatória, na prática, o que ela é? Aqui a gente vai calcular primeiro a probabilidade da pessoa não ter a doença, legal? Então eu vou fazer aqui o nosso somatório. Então qual que é a probabilidade da pessoa não ter a doença? Vai ser a probabilidade das pessoas que não têm, beleza? Dividido pelo total de casos. Então eu tinha 6 pessoas no total e dessas 6, 3 não têm a doença aqui no caso, legal? E eu vou fazer aqui ao quadrado. E seguindo, agora eu vou fazer a probabilidade das pessoas que têm a doença, que aqui no nosso exemplo vai ser 3 dividido por 6 também. Perfeito? Legal. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu vou encontrar que vai ser 1 menos 0,5 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar que o nosso Gini aqui da raiz, ele vai ser 0,5. E o que que isso significa, né? Qualquer divisão que eu vou fazer a partir de agora tem que conseguir separar os dados melhor do que isso. Perfeito? E agora vamos começar aqui o nosso passo 2, que é escolher a melhor pergunta, né? Então, qual é a melhor forma de eu separar os dados para conseguir ter a melhor separação possível? Olhando aqui o nosso conjunto de dados, eu tenho fumante, né? Então, se a pessoa fuma, e a idade. Vamos começar com o fumante para entender como que seria feita essa conta, legal? Então aqui eu vou colocar uma caixinha que a pessoa é fumante, legal? Fazer aqui, então fumante, e eu posso separar um lado com sim e outro lado com não, beleza? Se a gente pegar o sim, né? Então, quem é fumante, eu vou ter essa pessoa e essa pessoa. Dessas pessoas que fumam, quantas que têm a doença? A gente tem duas que fumam e têm a doença, e eu tenho uma que fuma e não tem a doença. Perfeito? Então, como que vai ficar aqui a nossa caixinha aqui das pessoas que fumam, né? Então, eu tenho um N igual a 3, o zero, que seria as pessoas que não têm a doença, tem uma pessoa, né, que a gente viu aqui em cima. Então, uma pessoa que fuma e não tem a doença, né? Então, seria esse carinha e esse carinha. E eu vou ter
aqui no um, que é a pessoa que tem a doença, duas pessoas. Perfeito? Legal. O Gini, então, dessa parte aqui do nosso, dessa nossa divisão, vai ser um menos a probabilidade da pessoa não ter a doença, né? Então, fazer aqui o nosso colchetes. Um dividido por 3 ao quadrado, mais aqui 2, que é a probabilidade da pessoa ter a doença, dividido por 3 do total. Isso isso fecha a nossa somatória. E se eu calcular esse gene aqui, eu vou encontrar, e eu já tenho uma colinha aqui para a gente, vai dar 0,44. Perfeito. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o nosso raminho aqui que não tem, que é a pessoa que não fuma no caso, né? Então aqui, não fumante, eu vou ter três pessoas também, sendo que dessas três, duas não têm a doença e a outra que não fuma tem a doença. Legal? Então, basicamente, eu vou ter bem parecido, né? Então, um n igual a 3. O meu zero aqui vai ser 2, porque eu tenho duas pessoas que não têm a doença. E eu tenho o um aqui, que vai ser uma pessoa que tem a doença. E aí, se a gente for reparar, né, o meu Gini para essa parte vai ser um menos a probabilidade da pessoa não ter a doença, que vai ser 2 terços ao quadrado, mais um terço ao quadrado. Isso aqui é a nossa somatória. Então, se eu for reparar aqui, né, eu tenho a mesma conta praticamente nos dois lados, certo? Então, eu já sei que essa continha aqui vai dar 0,44. E para finalizar aqui, a gente precisa calcular qual que é o Gini ponderado aqui do nosso fumante, né? Então, o Gini ponderado vai ser o peso aqui do sim, legal? Então, eu tinha aqui no total seis pessoas, né? E dessas seis pessoas, três eram fumantes, certo? Então, o peso aqui do meu sim vai ser 3 dividido por 6, que é o nosso peso, vezes o Gini desse raminho, mais a mesma coisa para o outro lado. Então, eu tinha três pessoas que não fumam, de um total de 6. Então, 3 dividido por 6 vezes o Gini aqui do nosso caso, das pessoas que não fumam. Então, aqui, como eu vou ter o mesmo peso nos dois, eu já sei que o Gini do para quem é fumante é 0,44. Então, como o Gini ele é menor, eu já estou conseguindo separar um pouco melhor aqui os nossos conjuntos de dados. Mas, putz, eu acho que ainda dá para separar isso melhor, né? E aqui, olhando os nossos dados, a gente ainda não separou por idade, legal? E a gente poderia fazer isso encontrando as faixas intermediárias aqui da idade para a gente conseguir separar, tá bom? E como que a gente faria isso, né? Então, eu tenho aqui 35 e 40 anos. Eu vou pegar a idade aqui do meio para a gente conseguir fazer essa divisão. Então, eu vou fazer isso para cada uma das vezes, tá? Então, eu tenho 37,5, eu vou ter 42,5, 50, 57,5 e aqui para fechar 65. Então, o que eu vou fazer aqui, resumidamente, é entender para nossa idade, eu vou pegar o primeiro caso aqui, né, do 37,5, se a nossa idade vai ser menor do que 37,5. Legal? Então, se a pessoa for menor, tiver menos do que 37,5, eu vou ter o meu sim. E se ela for maior, né, tiver mais do que 37,5, eu vou ter o nosso não. Então, se a gente olhar aqui nos nossos dados, quantas pessoas eu tenho que tem menos do que 37 anos? Só uma, né? Se a gente for olhar aqui, eu tenho só essa pessoa e eu já sei que ela não tem a doença cardíaca. Legal? Então, o meu N vai ser 1, o meu zero
vai ser 1. Então, eu só tenho uma pessoa e essa pessoa não tem a doença cardíaca. Legal? E o meu 1 vai ser 0. Show. Então, se eu for calcular o Gini disso daqui, vai dar 0, porque eu consegui separar perfeitamente os meus dados, né? Então, eu tenho uma pessoa e essa uma pessoa não tem a doença. Então, maravilha. O meu Gini aqui vai ser 0. Só que agora eu tenho a outra parte aqui da minha pergunta com muita gente, né? Então, eu tinha 6 pessoas, consegui separar uma, mas o restante ficou tudo aqui nessa outra caixinha. Então, eu vou ter um n igual a 5, e se eu for olhar aqui, eu vou apagar um pouquinho para ficar mais fácil da gente encontrar aqui, né? Quantas pessoas que têm mais do que 37 anos que têm a doença, né? Então, eu vou ter 3 pessoas aqui que têm a doença e só duas que não. Perfeito? Então, se eu voltar aqui, eu já sei que eu vou ter o 0 sendo 2 e o 1 sendo 3. Legal? Então, o meu Gini vai ser 1 menos 2 dividido por 5 ao quadrado, mais 3 dividido por 5 ao quadrado. E se eu fizer esta continha aqui, eu vou encontrar um Gini de 0,48. Perfeito? E se eu fizer aqui o nosso Gini ponderado, eu vou encontrar que eu tenho 1 dividido por 6 vezes 0, do nosso sim, mais 5 dividido por 6, que é o peso aqui para quem não tem menos do que 37 anos, vezes 0,48. Então eu vou encontrar que o meu Gini ponderado para essa idade vai ser 0,4, tá bom? Mas eu preciso ir um pouquinho além, né? Então eu encontrei qual que é o Gini para o meu primeiro corte da idade. Eu precisaria fazer também para todos os demais, legal? Aí, para facilitar um pouco a nossa vida, eu já deixei aqui no VS Code, tá? Então eu já calculei aqui qual vai ser o Gini para cada um deles. E aqui a gente chegou num caso bem interessante, porque quando eu faço o corte da idade igual a 50, a gente consegue separar perfeitamente os nossos dados, tá? Então, para ficar um pouquinho mais visual, eu fiz aqui embaixo, ó. Quando a idade for menor do que 50, eu vou separar, então, entre sim e não. E quando eu vejo todo mundo que tem menos do que 50 anos, eu consigo separar aqui todo mundo que não tem a doença. E se eu olho todo mundo que tem mais do que 50, eu encontro todo mundo que tem essa doença cardíaca. Ou seja, só com essa resposta aqui, eu já consegui segmentar os públicos. Então, nesse exemplo, eu não precisaria usar o fumante. Só com a idade eu já consigo separar. Isso fica bem legal para a gente olhar aqui no código, tá? Então, esse daqui é um exemplo que a gente vai usar no nosso contexto aqui da doença cardíaca, né? Então, a gente vai importar aqui o nosso data frame. E se eu olhar ele aqui, deixa eu ver, rodou. Então, se eu fizer aqui o nosso def. Não precisa nem ser o head, né? Posso fazer o def total. Então, eu vou entender. Eu vejo aqui, né, que eu tenho o fumante, a doença cardíaca, só que os modelos não conseguem entender muito bem rótulos de textos, né? Então, eu vou fazer aqui uma transformação usando o map. Legal. Agora, tudo que era sim e não vai virar 1 e 0. E agora sim eu consigo começar a montar o meu modelo, né? Então, eu vou separar o x e o y. Aqui nos modelos de árvores, eu posso colocar, né, que o nome das minhas features vai ser o nosso x.columns, que aqui vai ser o fumante e a idade. Eu vou criar o nosso modelo, tá? Então, aqui eu posso importar do sklearning.tree o decision tree classifier, que é esse carinha que vai fazer o nosso modelo. Em critério, eu vou usar o Gini, ele já é o padrão, tá? Então poderia não passar. Eu vou treinar o nosso modelo usando os dados, né, o x e o y do nosso exemplo. E aqui é bem legal que eu consigo criar essa visualização do plot.tree
que vai desenhar a melhor árvore que o modelo encontrou para a gente, que vai ser exatamente aquilo que a gente viu aqui no tablet, né? Então, quando a idade for menor ou igual a 50, eu já consigo classificar corretamente, né? Então, se for menor do que 40, a pessoa não tem a doença cardíaca. E se for maior do que 50, ela tem. Então, é um exemplo bem interessante aqui para a gente visualizar, beleza? Então não necessariamente eu vou precisar usar todas as minhas variáveis ali do conjunto de dados. Aqui o Gini ele vai encontrar qual é a mais importante para a gente seguir aqui no nosso estudo, tá bom? Maravilha. Então, um aviso aqui, né? O modelo de árvores, se a gente não tomar cuidado com os hiperparâmetros ali do nosso modelo, a gente pode acabar overfitando o nosso modelo. E por que isso, né? Vocês concordam que se eu não der um limite, ele vai começar a fazer várias contas para conseguir sempre dividir os dados da melhor forma? Então ele pode chegar num ponto que ele vai criar uma regra para dividir um caso só. Então assim o nosso modelo ele acaba ficando um pouco menos generalista, né? Então ele vai lidar muito bem com os dados de treino, só que quando a gente for fazer o teste, ele vai se perder, porque ele ficou tão bom em prever o nosso treino que ele não consegue lidar bem ali com uma situação no mundo real, né? E aí a gente tem esses três parâmetros que são interessantes para a gente dar uma controlada nessa tendência para ele overfitar, que seria o max depth, então quantas camadas que o nosso modelo ele consegue ir para baixo, tá? Aqui o nosso deu uma camadinha só, então tá tranquilo. A gente tem o min sample splits, né? Então, os samples vai ser quantas amostras que ele vai ter para classificar ali o nosso nó. E a gente tem o min samples leaf, né? Então, quantas amostras que ele precisa para marcar aquilo como uma folha, tá bom? Então, tomando cuidado com esses dois pontinhos, eu acho que já fica bem fácil aqui para a gente, pelo menos, não correr o risco de ter um modelo que vai estar com um sobreajuste ali nos nossos dados. Legal? Então, é isso, gente, tá? Então, o modelo de árvore, ele é bem interessante. Então, tem algumas ferramentas que é legal, né, que a gente consegue ir construindo o modelo, entendendo quais são as variáveis mais importantes. E essa forma de pensar, né, tipo, de sempre tentar ir reduzindo a impureza dos dados, eu acho que fica bem interessante, né, que aí a gente consegue ver o que está acontecendo mesmo, tá bom? É isso que eu queria trazer hoje, tá? Muito obrigado para todos. E se ficou confuso ou se der para melhorar alguma coisa, me avisem, tá? Eu tentei trazer o tablet aqui para a gente ir desenhando junto, porque eu acho que vai ser um jeito legal de ver acontecendo mesmo, né? Não só ali no Jupyter Notebook, tá? Então, se ficou legal, vocês dão um salve aí e até a próxima. Valeu!